Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. A gente sempre começa o programa com um momento da oração. Agradecer aqui os anunciantes, os patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam conosco. A gente sempre começa o programa com o momento da oração para dar abertura ao programa. Então vamos dar início ao programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, perante a Tua presença, Pai, eu consagro esse estúdio, eu consagro esse cenário, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, para que eu possa ministrar a Tua poderosa palavra, Senhor. Assim, Pai, eu coloco tudo diante do Teu altar, Pai, neste momento, nesta hora, Pai, que aonde chegar esta oração, Pai, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser transformadas através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus, Fica aí sintonizado, não sai da telinha da televisão, que nós vamos falar hoje sobre autoridade, sobre submissão às autoridades superiores, a qual Deus constituiu as autoridades para que nós possamos entender o propósito de Deus sobre as autoridades constituídas na terra para o nosso bem. Então fique sintonizado aí, não saia da telinha da televisão. Nós vamos botar agora um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Quando você assumir a responsabilidade, sabe o que vai acontecer? Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas. Enche a terra ao sonda. Sabe quando eu escrevi essa canção, o Espírito Santo falou para mim, Abidiel, não é sobre 2 horas de culto, não é sobre um período de congresso, de festividade, de conferência. A real é que se encher da presença de Deus é a tua responsabilidade, Abidiel, é a responsabilidade da tua geração. A palavra já foi liberada, aquilo que eu vou fazer vai acontecer, porque eu não volto atrás da minha palavra. A pergunta é, Abidiel, você quer fazer parte daquilo que eu tenho para realizar nos últimos dias da igreja na terra? Essa é a pergunta do Espírito Santo para nós essa noite. Será que você pode ser igreja e declarar e cantar isso? Toda a terra será cheia através da sua vida. Deus vai invadir os hospitais, Deus vai invadir as faculdades, Deus vai invadir o Espírito Santo, Deus vai invadir a Serra Vitória, Deus vai invadir o Brasil. Canta. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra um som, estenda a mão e cante aleluia.
Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu hoje trago uma palavra abençoada da parte de Deus. Hoje nós vamos falar sobre submissão às autoridades superiores. Nós vamos falar hoje as autoridades que Deus constituiu na terra, para botar ordem, botar decência sobre a terra através das suas autoridades. Essa palavra se encontra no livro de Romanos 13, Romanos capítulo 13, eu vou ler até o versículo 7. Submissão às autoridades. Aqui nós vamos trazer um pouco de respaldo bíblico, a importância dos advogados, a importância dos juízes, dos promotores, dos legisladores, das pessoas que Deus constituiu na terra como autoridade para poder zelar, cuidar e proteção de toda a humanidade. Assim diz a palavra de Deus no versículo 13. A submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que forem ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temeres a autoridade, faça o bem e terás louvor dela. Se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque ela é ministra de Deus e vingadora para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagas tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deves, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, e quem honra. Então, aqui através desta palavra, você que está sintonizado com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, a importância de nós entendermos o propósito que Deus constituiu na terra através das autoridades superiores. As autoridades foram ordenadas por Deus, a polícia, o delegado, o promotor, o juiz, os magistrados, são autoridades que Deus constituiu na terra para botar ordem perante a sociedade. Às vezes as pessoas pensam que as autoridades é porque é só ser uma autoridade. As autoridades foram constituídas por Deus. As mesmas as autoridades que foram constituídas por Deus, um dia elas vão prestar conta com Deus, porque Deus constituiu ela exatamente para fazer justiça e juízo na terra, dentro daquilo qual Deus ordenou. Você pode ver que quando uma pessoa comete um ato ou um crime, rouba, furta, as autoridades investigam, ali a polícia civil, a polícia militar, todo o conjunto, a qual Deus ordenou, as primícias que Deus ordenou, as autoridades, os promotores, o Ministério Público, todas as ordenanças que Deus ordenou, os magistrados, as promotorias, os juízes, os promotores, polícia, são pessoas que Deus criou, Deus ordenou para poder botar ordem, perante a sociedade, para não haver banalização, para não haver crime, para não haver furto, roubo, Sabemos que acontece ainda as banalizações, mas Deus criou exatamente as autoridades para botar ordem e decência perante a humanidade. Então, olha o que ele diz aqui no versículo 13. Submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenança de Deus. Deus, ele ordena que as autoridades investigam. Você pode ver que quando a pessoa comete um crime, um furto, um roubo, ela é investigada até descobrir quem cometeu o ato ilícito, e ali a pessoa vai presa. Presa, pega ali uma condenação porque ela cometeu e vai pagar ali o preço a qual ela fez, o ato de criminalidade. Então, a importância de nós entendermos o propósito que Deus criou. Deus criou todas as coisas com perfeição e qualidade para botar ordem e decência perante a humanidade. Então, aqui ele diz, por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Você, quando resiste a uma autoridade, você mesmo vai prestar conta e vai ser condenado, porque você está desobedecendo a ordenança de Deus. Por isso que ele diz aqui, as autoridades, quem resiste às autoridades, resiste à ordenança de Deus. Deus ordenou as autoridades exatamente para botar ordem e decência
perante a humanidade. E aqui no versículo 3 ele diz, porque os magistrados, o que é os magistrados? São os juízes, né, os promotores que julgam, que condenam, né? O juiz, quando ele está ali com a sua farda ali, que ele está ali, né, no momento que ele está julgando ali, ele não pode julgar pela aparência, ele não pode julgar pela forma que a pessoa vive, ele tem que julgar pela justiça, ele tem que investigar, ler o processo, ele tem que investigar o processo, ver como que é o respaldo ali do processo, ver o que a pessoa cometeu do crime, investigar, pegar testemunha, botar, ler a cláusula do processo para poder, quando condenar, ela ter um respaldo de autoridade como juiz para poder dar a sentença e ali a pessoa pagar pelo teu ato a qual ela cometeu perante a sociedade. Então, os magistrados são autoridades que Deus constituiu exatamente para fazer justiça perante a sociedade, para não haver banalização. Porque se a pessoa mata, rouba, furta e não há ali a justiça, Deus é o maior juiz de todos. Deus é o Deus que faz justiça. Então, Deus ali perante a sociedade, ele é o juiz maior. Ele é o juiz que dá a maior sentença, que ele é o que vê todas as coisas. Então, Deus criou as autoridades, que é os magistrados, a qual ali, né, ele julga perante a humanidade, exatamente para fazer justiça. Então, a gente tem que dar glória a Deus, porque existe o juiz, existe o magistrado, existe o promotor, existe o Ministério Público. É exatamente o quê? Para poder botar ordem e decência perante a sociedade. Senão, imagina se não existisse o juiz, se não existisse o advogado, se não existisse os magistrados, como é que ia ficar a sociedade? Todo mundo ia matar todo mundo, não ia ter ordem, não ia ter decência, ia todo mundo roubar todo mundo. Então, a autoridade existe exatamente para botar ordem e decência perante a sociedade, para não haver banalização perante o povo. E aqui no versículo 3, ele diz, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Mas olha o que ele diz aqui, ó, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quere tu, pois, não temer as autoridades, faça o bem e terás louvor dela. Se você fizer o bem, não maquinar o mal, não desejar o mal, não roubar, não furtar, não matar, não tem um porquê você temer a autoridade. Você vai temer, você está dentro da lei, você está praticando o que é certo, você está praticando o que é justo, então não tem um porquê você temer a autoridade. Agora, se você rouba, furta, mata, estrupa, você teme, porque Deus vai mandar a autoridade, Deus vai investigar, vai mandar a polícia para investigar e vai atrás de você e vai te prender e você vai responder um processo criminal porque você cometeu ato ilícito perante a sociedade. Então, é importante nós entendermos as autoridades que Deus constituiu sobre toda a face da terra. E aqui, você pode ver que a própria pessoa que os juízes, os promotores, se eles mesmos cometerem ato ilícito, eles também são investigados e vão responder. Mesmo eles sendo uma autoridade, eles também vão responder perante o Senhor. Então, todos nós temos que entender que as autoridades, ser submissas às autoridades superiores que Deus constituiu, né? Então, quando nós não obedecemos às autoridades, nós estamos desobedecendo a ordenança de Deus, que é o juiz maior sobre toda a face da terra. E aqui no versículo 4 ele diz, porque ela é ministra de Deus para seu bem. Olha que palavra linda. Porque ela é ministra de Deus para seu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque ela é ministra de Deus e vingadora para castigar o que faz o mal. Os ministros, que as autoridades, o juiz, o promotor, o investigador, né? Ali todas as autoridades que Deus botou sobre a face da terra para cuidar, para zelar, para proteger a sociedade, ela é ministra de Deus. O que é ministra? Ela é uma autoridade ordenada por Deus para investigar os que fazem e maquinam mal. Por isso que ele diz aqui, ó, que palavra linda, ó. Olha que palavra linda, porque ela é ministra de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, pois ela é ministra de Deus e vingadora para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. O maior castigo do homem vem da sua própria consciência. Às vezes as pessoas pensam que vai matar, vai roubar, vai furtar. Não adianta. A própria consciência da pessoa vai pesar.
Você quando rouba, a tua consciência vai pesar. Você quando mata, a tua consciência vai pesar. Você quando furta, a tua consciência vai pesar. Você quando transgride a lei, a sua consciência vai pesar. Você quando furta, você vai pesar. Você quando se corrompe, a sua consciência vai pesar. Porque o maior castigo do homem é a sua própria consciência. É você botar a cabeça no travesseiro e saber do que você fez de errado, do que você cometeu perante a sociedade. E ali Deus usa os seus ministros, usa as suas autoridades para investigar e para castigar os que maquinam e os que desejam o mal. Então, aqui através desta palavra, do livro, você que tem dúvida desta palavra, Romanos capítulo 13, submissão às autoridades superiores que Deus constituiu sobre a face da terra. Agora, um pastor, um evangelista, todos Deus constituiu dentro de uma esfera de autoridade. Um pastor é uma autoridade que Deus constituiu na terra. Um ministro, um evangelista, tudo são autoridades que Deus constituiu dentro de uma esfera a qual Deus predestinou para cada esfera a qual Ele ordenou para cada um de nós. Então, aqui sobre a submissão às autoridades, Deus ele declara, ele fala que as autoridades é ordenada por Deus. Deus ele criou as autoridades exatamente para isso, para não haver banalização. Você imagina se não existisse o advogado, se não existisse o juiz, se não existisse o delegado, se não existisse a polícia, o inspetor para investigar, o corregedor ali para investigar, o Ministério Público para investigar, como que seria a sociedade? Como que ficaria a sociedade? Ia virar uma banalização. Todo mundo roubando, todo mundo furtando, todo mundo matando todo mundo. Então o que aconteceria? A sociedade ia ficar uma sociedade sem ordem. Então Deus criou a autoridade para botar ordem e decência perante a humanidade. E mesmo assim, Deus fazendo isso tudo, mesmo assim a gente vê que acontece crime, a gente vê que acontece roubo, mesmo existindo as autoridades para investigar, mesmo assim acontecem as banalizações, acontecem as barbaridades, mesmo existindo. Agora você imagina se não existisse, como que seria? Ia ser um cenário de guerra, um cenário de completamente destruição. Então, a importância de nós entendermos e compreendermos, de nós entendermos o poder que Deus constituiu sobre as autoridades superiores, sobre toda a face da terra. E aqui no versículo 6 ele diz: porque esta razão também pagas tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deves, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e quem honra, honra. Então, aqui através desta palavra, o Senhor nos alerta sobre a importância de nós obedecermos às autoridades superiores, submissão às autoridades superiores. Quando às vezes uma polícia está investigando, quando uma polícia quando uma polícia investiga, ele está ordenando ali, investigando através da autoridade para não haver banalização. Às vezes as pessoas falam mal, criticam as autoridades. Eu louvo a Deus pelas autoridades, eu louvo a Deus pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado, pela polícia, porque são esses homens, são essas mulheres que botam ordem na sociedade. São pessoas capacitadas por Deus, ordenadas por Deus, que Deus constituiu para botar ordem e legalidade dentro de uma sociedade, a qual às vezes se corrompe, por causa de certas coisas, às vezes, que acontecem perante a sociedade. Então, aqui através desta palavra, o Senhor nos dá esse respaldo bíblico. Tudo que está escrito aqui, Deus constituiu para o nosso bem. Então, quando ele diz aqui no versículo 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, ou autoridade que não foram ordenadas por Deus. Então, Deus ordena as autoridades. Você pode ver que a pessoa às vezes comete o crime, ela pode até ficar um tempo escondida, mas vai chegar uma hora que Deus vai botar, investigar e vai descobrir onde a pessoa está, vai prender ela e vai botar ela presa atrás das grades, até ali responder o processo criminal e pegar a sentença do crime que ela responde perante a cláusula ali do processo a qual ela vai responder dentro do crime que ela cometeu. Então, quando Deus aqui, através dessa palavra, Ele criou as autoridades, Ele criou para o meu e teu bem. Por isso que nós temos que respeitar as autoridades superiores que Deus ordenou. Porque quando nós não respeitamos as autoridades, nós traremos sobre nós mesmos a condenação. Por que condenação? Porque o próprio Deus é o juiz de todas as coisas. Ele mesmo é o juiz sobre todas as coisas. Então, tem pessoas às vezes que pensam assim, eu vou fazer, nada acontece. Está enganado. O maior juiz é Deus. E Ele constituiu aqui na terra as autoridades
para investigar e para castigar os que fazem o mal. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me vê através dessa programação, nós temos que entender o propósito de Deus. Deus, ele trabalha com um propósito. Tudo Deus fez formoso, tudo Deus fez perfeito. Só que muitas vezes as pessoas não entendem os planos, os projetos, os propósitos de Deus. Deus, quando ele constituiu as autoridades, porque ele sabia que o ser humano, às vezes ele transgride, ele pode transgredir a lei, ele pode cometer atos ilícitos. Então, quando Deus constituiu as autoridades sobre a face da terra, ele já sabia o porquê que ele tinha que fazer isso. Porque eu fico imaginando, você já imaginou no mundo que nós vivemos hoje, com com toda a informação que nós temos, a gente já vê as barbaridades, a gente já vê os crimes, os latrocínios, coisas, barbaridade, mortes, crime, furto, roubo, estupro, mesmo tendo as autoridades superiores que Deus constituiu, a gente vê essas barbaridades. Agora você imagina se não existissem as autoridades, ia ser muito pior, ia ser um cenário completamente de destruição. Ninguém respeitava ninguém, família, não ia respeitar a família, não ia respeitar lá. Então Deus constituiu as autoridades, as polícias, o advogado, o juiz, o promotor, o delegado, o investigador, exatamente para poder botar ordem e decência perante a sociedade. Então aqui, através dessa palavra, o Senhor nos dá essa palavra abençoada, né? Submissão às autoridades superiores. Você pode ver que quando uma pessoa às vezes está perante um tribunal, que ela está sendo julgada ali, né, perante a sociedade, que ela está sendo investigada perante a sociedade, há ali o juiz, há o promotor, há o Ministério Público, há ali a parte da defensoria, a parte da acusação, há ali um conjunto de pessoas ali dentro do tribunal, preparado, pessoas ali vários tempos, demoram um tempo para... Você pode ver que todo julgamento, ele demora para ser dada a sentença. Por quê? Tem que ser investigado, tem que ter testemunha, tem que ter testemunho de acusação, é um conjunto de coisas para poder dar uma condenação. Porque você, quando condena uma pessoa, você tem que estar com um respaldo, você tem que investigar, você tem que ver ali toda a cláusula, ver o porquê que a pessoa está sendo condenada, para você não condenar injustamente, não dar uma sentença injustamente. Porque uma sentença errada prejudica uma vida, prejudica uma alma. Então, por isso que Deus criou as autoridades para investigar, ali fazer um respaldo de investigação, ver a testemunha, ver o que aconteceu, ver ali um vídeo, ver alguma coisa, o porquê que aconteceu ali aqueles atos ilícitos. Então ali Deus constitui, ali Deus bota o juiz, a qual ele vai ler ali a cláusula do crime ali que foi acontecido, e ali ele vai dar a sentença final, a qual a pessoa vai responder pelo seu ato ilícito perante a sociedade. Então, meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado com essa programação, Deus aqui, ele é perfeito. Tudo que Deus fez, ele fez perfeito. Tudo que Deus criou, ele criou com autonomia, com autoridade. E a maior autoridade é o Senhor. O maior juiz de todo é o Senhor, que ele é o que vê, ele contempla tudo. Não adianta o homem querer esconder, não adianta. Você pode ver que até uma autoridade, se ela transgredir a lei, ela vai presa pela própria autoridade. Ela pode um juiz, se transgredir a lei, ele vai preso. Um delegado, se ele transgredir a lei, ele vai preso. Uma polícia, se transgredir a lei, ela vai presa. Por quê? A autoridade foi constituída por Deus exatamente para os seus próprios fins. Por isso que ele diz aqui no versículo 7, portanto, dai a cada um que deves, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e quem honra, honra. Então até as autoridades pagam tributo. Você vê que todos pagamos tributo. Por quê? Todos nós estamos no mesmo processo. De quê? Nós temos que andar perante a lei direito, andar perante a sociedade direito, para que também a gente não venha responder da mesma forma. Então, Deus, quando ele constituiu a autoridade, ele constituiu com poder e autoridade exatamente para poder botar ordem. Botar ordem para quê? Para que nós não vivemos o que nós vemos hoje. Quanta loucura, quanta tragédia, quanta desgraça nós vemos no dia a dia. Mesmo tendo todo o processo, toda a investigação, todas as autoridades que Deus constituiu sobre toda a humanidade. Por quê? Porque Deus, ele é o juiz de todas as coisas. Então Deus, quando ele criou o mundo, ele já sabia que a humanidade precisava de uma ordem, precisava de uma ordenança. Porque você imagina se não existisse o sinal de trânsito. Todo mundo ia cortar um ao outro, ninguém ia respeitar o sinal de trânsito, ninguém ia respeitar o sinal vermelho, sinal verde. Então Deus, ele criou as autoridades para botar ordem e decência. Igual a pessoa que Deus constituiu um prefeito, um governador, um presidente, são autoridades que Deus constituiu
exatamente para poder botar ordem, botar decência, organizar o que tem que ser organizado, botar decência onde precisa ser colocado. Por quê? Tudo que Deus criou, Ele criou com ordem e decência. E Ele é o Criador de todas as coisas. Então, aqui através desta palavra, o Senhor nos dá esse respaldo. Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e autoridade que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Olha o que ele diz aqui: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, quando você resiste à autoridade, você está trazendo sobre você mesmo a condenação. Quando você foge, quando você corre, ali Deus vai ordenar para te prender, para botar você ali responder o processo, através ali do tempo ali na delegacia, ali preso ali até o tempo que Deus ordenar. Você pode ver que quando a pessoa comete um crime, ela tem um tempo de responder ali até o tempo a qual Deus ordenou. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, o tempo que Deus ordenou até a pessoa responder o processo do crime que ela cometeu. Uns pega 10, outro pega 15, outro pega 30, outro pega 40, mas ela vai responder aquilo ali perante a sociedade. Se depois que ela sair, que ela foi liberta, que ela voltar a cometer os crimes de novo, ela volta a ser preso. Enquanto que ela não entrar perante a sociedade e viver uma vida honesta, ela vai responder criminalmente perante a sociedade. Então, a importância de nós respeitarmos as autoridades que Deus constituiu, respeitarmos as autoridades superiores que Deus constituiu, que é a polícia, o delegado, todas as autoridades, juiz, nós temos que respeitar, nós temos que ter consciência que toda a autoridade que Deus constituiu, elas são ordenadas por Deus para o meu e para o teu bem, para você viver uma vida íntegra, para você ir e vir com qualidade de vida, para nós não sermos agredidos aí, para que nós não sermos mortos perante a sociedade, porque Deus criou as autoridades para botar ordem e decência, para vivermos numa sociedade íntegra, pura, limpa e com integridade. Então aqui, meu irmão, minha irmã, através desta palavra aqui, eu creio que Deus já tem falado através dessa palavra. A importância de nós entendermos que tudo que Deus fez há um propósito. Tem pessoas às vezes que criticam as autoridades, mas critica, fala mal, mas não sabe que tudo há um tempo. Deus ele criou todas as coisas com um tempo determinado. Não adianta a pessoa achar que vai fazer, vai roubar, vai furtar, vai matar, que vai fazer. Não adianta que uma hora a casa cai. Uma hora Deus vai desvendar, Deus vai mostrar e Deus vai botar ali e vai investigar e vai prender a pessoa. Você pode ver que tem pessoas às vezes que cometem um crime, ela fala bem assim, ninguém me vê, ninguém está me vendo. Deus vai lá, manda o juiz, manda o promotor, manda o Ministério Público, manda a polícia investigar, investiga a vida da pessoa, puxa o CPF, a identidade da pessoa, puxa ali o nome da pessoa, investiga e descobre quem é a pessoa, faz uma investigação ali bem clara, pronto, descobre que a pessoa cometeu. E ali Deus manda a polícia lá, vai e prende a pessoa. Por quê? Porque a maior autoridade sobre toda a humanidade é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. O juiz a qual está sentado lá em cima é o juiz poderoso, e a última palavra dele, a última sentença é dele. Então, a importância de nós respeitarmos as autoridades superiores que Deus constituiu sobre toda a humanidade. Então, meu irmão, o programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou através dessa palavra, através desta mensagem. Essa palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 13. Submissão às autoridades superiores que Deus constituiu sobre toda a face da terra. A gente sempre começa o programa com oração e termina com oração. Vamos dar início à oração para o término do programa em nome de Jesus. Agradecendo aqui os anunciantes, os patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam conosco aqui em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando e prosperando a todos em nome de Jesus. Agora começa essa semana agora, semana de Natal, de fim de ano, que Deus possa nos dar uma semana abençoada, uma semana de Natal, uma semana de fim de ano, que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de cada um, que Deus possa transmitir através da sua palavra, através do teu Espírito, uma palavra de conforto, uma palavra de paz, que esse ano que se inicia de 2025, que esse ano de 2025 está se acabando e está se iniciando o ano de 2026, o ano de 2026 que está se iniciando, seja um ano abençoado, um ano na presença do Senhor e que Ele possa cada dia nos proteger, nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Vamos para o término do programa com um momento
da oração. Amado Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Toca no coração desta mulher, toca no coração deste homem, que onde chegou esta palavra, Pai, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser transformadas, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Vai desfazendo todo o mal, toda obra de bruxaria, feitiçaria, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende, Pai. Vai soltando no mundo físico, no mundo espiritual, Pai. Vai repreendendo, Pai, todo espírito ao contrário, toda demanda espiritual, Pai. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, neutralizar, Pai. Obras feitas para causar acidente, obras feitas para matar, roubar, furtar. Vai destruindo, Pai, todo o mal, Pai, que Tu venha derramar uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, Senhor, uma semana que eu possa, Senhor, receber de Ti, que esse que me ouve possa receber de Ti, Pai, uma palavra profética, uma palavra de vitória, Pai, que é onde chegar esta palavra, que pessoas possam ser tocadas, que pessoas possam ser libertas, Pai, que eu creio que há poder na Sua palavra, Pai. Assim eu coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.